Pessoal, seja bem-vindo então à segunda parte da nossa aula, tá? Vamos continuar conversando então ainda sobre medidas de tendência central, mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a moda, certo? Então essa é uma outra medida de tendência central que também é utilizada para um estudo estatístico, para uma classificação de algum tipo de série estatística, para o entendimento de algum fenômeno, certo? Então, o que seria a moda, né? Por definição, a moda é o valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados, certo? Então, a gente pode pensar a moda da mesma forma como a gente entende o conceito de moda, né? Por que algo está na moda? Porque está sendo muito utilizado pelas pessoas, né? Então, é nesse sentido. Então, o valor que aparecer com maior frequência é a moda no meu conjunto de dados, certo? A moda ela é denotada pelo x circunflexo, um x com acento circunflexo, né? Então, a média a gente tem o x barra, a mediana a gente tem um x com um tio e a, a moda a gente tem um x com um acento circunflexo, certo? Então, olha lá, ó. É importante destacar que quando a gente tiver dois valores na mesma frequência, na mesma maior frequência, esse conjunto de dados vão ter duas modas, né? Porque os dois aparecem com a mesma maior frequência. Então, esse conjunto de dados ele é bimodal, tá? Então, ele pode assumir essa característica. Se tiver mais do que dois valores, ou seja, 3, 4, 5 valores que aparecem com a mesma maior frequência, esse conjunto de dados é dito como multimodal, certo? Ou seja, ele tem vários números que representam a moda desse conjunto de dados, tá? Porém, pode ser que eu tenha algum conjunto que nenhum valor se repete, né? Então, se eu tiver um número para todos os meus dados, sem se repetir nenhum deles, nesse conjunto não há moda. Então, ele é um conjunto amodal, porque não tem como eu considerar que ele é um conjunto multimodal porque todos aparecem uma vez. Isso não representa a moda, né? Porque eu tenho que ter a maior frequência, certo? Então, posso ter um conjunto também sem nenhuma moda, certo? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Então, ainda levando em consideração aquele conjunto de dados que representa a idade de 14 alunos de um curso de engenharia, né? Então, qual é a moda nesse conjunto de dados? Primeira coisa que eu tenho que fazer, assim como na mediana, colocar esses dados em um rol, ou seja, classificar eles ou de forma crescente ou de forma decrescente, tá? Ou de alguma outra forma que faça algum sentido lógico, tá? Nesse caso, a gente colocou aqui, ó, o 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, tá? Por que a gente faz isso? Porque fica mais fácil enxergar quais os números se repetem e quantas vezes eles se repetem. Então, se eu tenho só um 25 aqui num número que está organizado, eu não tenho nem 25 depois, nem 25 antes, então quer dizer que eu só tenho 25 aparecendo uma vez, tá? Aqui eu tenho 22 e 22, não tem mais nenhum 22, então eu sei que o 22 está se repetindo duas vezes. E aí eu olho aqui, eu vejo que o 20 está repetindo três vezes, que o 21 está repetindo três vezes. Ou seja, o 22 não é a minha moda. O 25 não é a minha moda. O 23 que apareceu duas vezes não é a minha moda. Certo? Por quê? A maior frequência em que se aparece um determinado número são três vezes, que é o caso aqui do 21 e do 20, certo? Ou seja, nesse caso, o meu conjunto é bimodal, porque ele tem o 20 e o 21 como modas desse conjunto de dados, certo? Então, com isso eu sei que o número que mais aparece, né, o número de idades que tem mais gente, né, é o 20 ou o 21, ok? Então, isso é um exemplo de moda, tá? Agora a gente vai fazer um outro exemplo.
Ó, considere o seguinte conjunto de dados sobre o peso de moedas em gramas de moedas de 50 centavos. Tá, aí a gente para e pensa, mas moedas de 50 centavos elas têm o mesmo peso. Só que, assim como qualquer um elemento ou qualquer processo de fabricação, eu posso ter diferenças, mesmo que pequenas, por algum defeito ou por algum desgaste, eu posso ter diferença no peso. Até por isso que ela pode ser uma ferramenta de controle, né? A gente pode utilizar a estatística como uma ferramenta de controle no processo de fabricação, no processo de produção, certo? Então, olha lá, ó. Que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho todos esses dados. Então, são quantos dados? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em duas linhas, então eu tenho 20 dados. O que eu vou ter que fazer? Aqui, ó, ela está em ordem? Não. Aqui, ó, tá 9, depois 9, 1, depois 8, 9. Então, não tem uma ordem. Então, vai ser difícil eu ficar contando por eliminação. Posso ir contando? Posso, mas eu vou me confundir. Então, a primeira coisa que eu faço, eu organizo num rol, né? Qual que foi o rol que eu escolhi aqui, ó? De ordem crescente. Então, eu coloquei do menor até chegar no maior. Então, começou lá em 8,6, depois 8,8, 8,8, 8,9, 9, 9, 9,1, 9,1, 9,1, e assim vai. Então, ó, se a gente for contando os números que se repetem, 8,8, 8,8, repetiu duas vezes. O 9 repetiu duas vezes. Então, eles podem ser uma moda. Mas aí o 9,1 já repetiu três vezes. Então, ó, se aqui repete duas, então isso aqui já não é moda. Porque o 9,1 já repetiu três. Aí 9,2, aí depois eu tenho o 9,3 que está se repetindo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Então, o 9,1 não é mais a moda. Depois eu tenho um 9,4 e um 9,6. Ou seja, a minha moda é o 9,3, porque ele se repetiu 8 vezes. Se eu observar esses dados, e sabendo aqui o contexto que eu estou, que é o peso de uma moeda de 50 centavos, o que eu percebo? Que o padrão é 9,3. Porque é uma moda, né? É a moda, e além disso, ela se repete muitas vezes. Né? Quase metade dos números são 9,3, ou seja, esse representa o padrão da moeda de 50 centavos. O que aconteceu com o resto? Não sei. Pode ser um desgaste na moeda, pode ser um acúmulo de resíduos na moeda que deixou ela mais pesada, pode ser um desgaste que deixou ela mais leve, certo? Mas o padrão é o 9,3 gramas, tá? E com isso, como eu tenho só o 9,3, ele não é um conjunto nem bimodal e nem modal, ele é um conjunto, nem multimodal, ele é um conjunto modal, certo? Ele é um conjunto que tem apenas uma moda, tá bom? Que é o 9,3, que é o número que aparece com maior frequência, tá bom? Pessoal, só uma consideração importante a respeito da moda, né? Dentre todas as medidas que a gente observou, né, das medidas de tendência central, a moda, ela é a única que a gente pode aplicar valores quantitativos, certo? Nas outras, na média e na mediana, a gente não consegue pegar um valor, desculpa, qualitativo. A gente não consegue pegar um valor qualitativo e fazer uma média. A gente não consegue pegar um valor qualitativo e fazer uma mediana, né? Não faz sentido porque a gente não consegue fazer conta mesmo com ele, tá? E aqui, quando a gente fala sobre moda, é possível a gente trabalhar com valores qualitativos. Lembrando que são valores qualitativos? É quando eu tenho uma coleta de dados pensando em adjetivos ou características de um conjunto amostral, né? Então, que tipo de adjetivo ou característica pode ser? Qualquer coisa, né? Então, enfim, eu posso classificar em sim e não, né? Então, eu posso fazer uma pergunta para as pessoas e elas responderem sim e não, ou eu posso colocar um defeito que eu quero observar em alguma peça, e eu posso colocar sim e não. Eu posso considerar uma criança que, enfim, que saiba reconhecer as cores.
essa consegue, essa não. Então, é uma forma qualitativa de se trabalhar com os dados. É, eu posso classificar as pessoas por religião, por crença, por raça, certo? Cor do cabelo. Cor do cabelo também é uma forma de classificação que ela leva em consideração uma característica da pessoa e quais são as possíveis cores de cabelo que a gente tem. A gente tem cores limitadas. A gente pode colocar cabelo preto, castanho, loiro, ruivo, né? Eu posso até colocar castanho claro, castanho escuro, né? Posso classificar, né? De N formas, mas assim, eu vou me encaixar sempre em algum grupo, certo? Então, isso é uma classificação qualitativa, né? E se a gente for reparar, por exemplo, a moda é o único que permite fazer isso, né? Então, vamos ver um exemplinho aqui, ó. Uma pesquisa buscou identificar qual era o sabor preferido de sorvete pelas crianças. Para isso, foram entrevistados 18 crianças, né? Então, eu tenho um número de amostras. Os resultados foram 7 votos para morango, 4 votos para chocolate, 3 votos para creme, 3 votos para milho e 1 voto para limão. A partir dessa pesquisa, podemos inferir que a moda é o morango. Por quê? Porque apresentou mais votos pela preferência. Ela aparece mais vezes lá como uma escolha das crianças. Então, é a moda entre esse conjunto de dados. 7 votos. É o morango. Se eu tivesse 7 votos para o morango e 7 votos para o chocolate, eu teria um conjunto bimodal, que seria morango e chocolate, certo? Então, quem que é a minha moda? É o 7 ou é o 4? Aliás, é o 7 ou é o morango? A minha moda é o morango, porque ela é o meu dado, certo? O meu dado não é o 1, 2, 3, 4, 5. O meu dado é qualitativo, certo? Que no caso é um sabor, é uma característica de um sorvete, tá? Então, com isso, nesse caso a gente não conseguiria calcular a média. Qual que é a média de sabor? Não existe, entendeu? Não tem como eu misturar morango com chocolate. Qual que é a mediana? Mediana não tem como também, porque aqui, ó, se eu tenho um número par, eu teria que pegar o número 9 e o número 10. Quem que é o meu número 9 e o meu número 10? Eu não tenho nenhuma ordem de classificação, tá? Então eu não conseguiria tirar nenhum tipo de informação utilizando média ou mediana, mas utilizando a moda, sim. E essa é a única medida de tendência central que permite trabalhar com dados qualitativos, certo? Pessoal, então vocês têm agora algumas questões no fórum para responder e a gente se encontra por lá.